Gente, vocês gostam de fazer alguma coisa radical? Vocês pensam nisso? Alguma coisa que vocês gostam assim? E eu não gosto de radical, não. Eu sou aquela amiga que fico tirando foto, segura as mochilas e deixa as pessoas irem fazer as coisas Eu gosto de radicais. montanha-russa. Eu gosto. Ai, eu não Eu gosto. gostava antes, pastor. Eu gostava de montanha-russa, eu gostava de ir no Cabum, mas você sabe que depois que eu tive filho, eu fiquei meio medroso com essas coisas. Mas eu gosto muito disso, né? Tem vários esportes aí que as pessoas gostam, assim, né? Que traz isso, né? Pular de paraquedas, de bungee jump, de asa delta, né? Não gosto de nada que me dá frio na barriga. Não gosto, eu não gosto. Engraçado, que eu tenho vontade de pular de paraquedas. Deve ser É incrível aquela sensação assim de liberdade, Que né? loucura, Eu sou não, mais gente. perto de voar Não. que a gente consegue, gente. Eu penso que tem algumas coisas que são, assim, muito... Eu fui numa montanha-russa que ela era tão rápida, tão rápida. Ela ia, assim, ela tinha só um momento que ela subia e descia, assim. E aí, quando ela tava nessa reta, ela acelerava, tipo, muito mais do que ela já tava rápida Meu para Deus. poder subir e cair na mesma... É a melhor sensação que existe. E o legal é que ela prende só um pouquinho aqui na cintura. Você vai solto, você não tem nada aqui. Então, quando ela sobe, você dá aquela sensação assim de subir. É bom demais, eu gosto disso. Pra você, o que é ser radical? O que você acha que é ser radical? Eu acho que ser radical é viver algo assim fora do normal, né? Fora do comum. Talvez andar até fora daquilo que as pessoas entendem como normal, do que as pessoas têm medo, é viver uma vida assim, mesmo espontânea de romper, né? Sim. Isso aí, quando eu penso em radical, eu penso em alguma coisa que seja de um extremo para o outro. Né? Legal. Assim, uma mudança muito brusca, né? Eu penso que uma coisa radical é uma coisa perigosa, né? Radical é fazer coisas que talvez muita gente tenha medo. Eu acho que uma dessas coisas que são tão radicais na vida, talvez a mais radical, é andar com Jesus, viver de fato o que Jesus quer para nós e fazer a vontade dele. E a Bíblia fala de um homem que foi radical na sua adesão e pela sua adesão tão radical, ele mudou a vida de uma outra pessoa. No capítulo 8 do livro de Atos, a gente conhece a história de Filipe, que ele ouve a voz do Senhor através de um anjo que manda que ele descesse para o sul, na direção de Gaza, e ali no caminho ele encontra um eunuco, ele avista um carro e, impelido pelo Espírito Santo, ele chega a correr até aquele carro para que pudesse alcançar o eunuco. Ali, durante uma conversa com aquele homem, Filipe entende que ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia aquilo que ele estava lendo. Filipe então explica para ele e aquele homem tem uma revelação de fé, aquele homem tem uma revelação de Deus. A gente aprende com essa história que a gente precisa ser radical. A gente precisa obedecer à voz do Senhor. Ser radical significa obedecer ao Senhor, seguir os seus mandamentos, cumprir aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Muitas vezes, ao ouvir a voz de Deus, a ter uma direção do Senhor, a gente fica com medo, com dúvida, mas a gente aprende com Filipe que a gente precisa vencer esses obstáculos e ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Assim como Deus usou a vida de Filipe para alcançar aquele eunuco, Deus quer usar a minha e a tua vida. Possamos ser instrumentos na mão do Senhor e obedientes à sua voz. Eu cresci numa família que a minha mãe, ela é bruxa, ela se autodenomina assim. O meu pai, ele já participou de algumas religiões, mas quando eu era criança ele era de uma religião espírita. E eles me criaram, minha mãe principalmente me criou falando que eu era bruxa, então ela me criou para isso. Desde muito pequena eu lembro dela me dando livros de bruxaria para eu ler e eu falava para ela que eu não entendia, mas ela falava, não tem problema, vai ficar no seu subconsciente quando você crescer e você precisar, essa informação vai estar no seu coração.
e meu pai me levando para o centro, eu vendo aquelas manifestações, e eu tinha muito medo. Eu não queria fazer parte daquilo, mas ao mesmo tempo era a realidade que era apresentada para mim. E meus pais, eles se separaram quando eu ainda era muito pequena. Então minha mãe, ela teve 3 filhos, com 21 anos ela já tinha 3 filhos, e ela me ensinou que eu deveria construir a minha carreira, que eu não deveria depender de homem nenhum, que eu não poderia ter filhos tão cedo porque isso ia estragar com a minha vida. Até que eu conheci, na época, um menino e a gente começou a conversar, e ele era filho de pastores, mas ele estava um pouco afastado na época. E aí a gente começou a conversar, acabou namorando, e ele, mesmo afastado, ele começou a me levar para a célula. E na célula, eu vou chorar. Na célula eu conheci uma realidade muito diferente, porque as pessoas, elas não eram o que foi pintado para mim. Eram pessoas amorosas, eram pessoas que me acolhiam, mesmo eu falando um monte de loucura, falando besteira, porque eu não era cristã. E no fundo eu tinha um sentimento de vazio, porque na minha cabeça não fazia sentido dizer que todos os caminhos levavam a Deus. Eu queria encontrar uma coisa que fosse a verdade. Até que, indo na célula, a minha líder, ela convocou a gente para ir para o Vida Vitoriosa dos Adolescentes, isso foi em 2014, e ela falou que lá eu ia ter um encontro com Deus. Então eu fui com essa expectativa. Falei, Deus, eu nem sabia orar, mas eu falei, Deus, falaram que nesse Vida Vitoriosa eu vou te conhecer, então eu quero realmente te conhecer. Não quero o que os crentes falam que você é, eu quero saber quem o Senhor é de verdade. E eu fui pro Vida Vitoriosa convicta de que eu não ia sair de lá crente. Mas lá eu tive uma experiência tão forte com Deus, como se tivesse realmente tirado escamas dos meus olhos, e de repente tudo que meu namorado passou meses tentando me ensinar ali na força dele me convencer, de repente eu fui convencida de que tudo aquilo era verdade. E pra mim foi uma experiência tão forte que eu saí do Vida Vitoriosa falando que eu ia me batizar. Eu entrei falando que eu nunca ia virar crente, e eu saí falando, eu vou me batizar. E quando eu comuniquei isso pra minha família, foi um grande choque, porque foi uma decepção muito grande. Eu lembro da minha mãe falando que eu tinha estragado todos os planos que ela tinha feito pra gente, porque ela tinha uma expectativa de eu crescer e virar amiga de bar dela. E tudo aquilo que ela me ensinou sobre quem eu deveria ser na religião, tudo isso agora tinha sido frustrado. E meu pai falou que ele tinha superestimado a minha inteligência, que ele não acreditava que eu ia virar crente. E quando eu decidi então me batizar, eles fizeram de tudo para me convencer do contrário, dizendo que eu era só uma adolescente, que aquilo era uma decisão muito radical, que eu não poderia tomar uma decisão assim tão rápido. Mas eu tinha uma convicção tão grande que nada poderia me impedir de me batizar. Então, mesmo sem nenhum apoio da minha família, eu decidi me batizar. E eu lembro que a minha sogra, ela falou pra mim, olha, a partir de agora você tem que entender que você vai passar por muitas lutas, mas você precisa permanecer firme. E foi essa palavra que eu me apeguei. Então eu me batizei. Desde então eu tenho servido em todos os Vidas Vitoriosas que eu posso. E eu me casei com esse meu namorado, que teve que voltar para Jesus, porque senão eu ia terminar com ele. E quando eu decidi me casar, eu caí naquilo que eu tinha sido ensinada, que o casamento, que ter filhos era algo que ia estragar minha vida, que eu não poderia me casar antes de construir minha carreira e tudo isso. E meu pai nem quis ir no meu casamento. Então, no meu casamento, meu pai não estava, e a minha mãe foi muito contrariada. Não tem nenhuma foto da minha mãe sorrindo na minha festa de casamento. E eu me casei e já tem 8 anos que eu sou casada, e no ano passado a gente teve o nosso primeiro filho, que foi a maior alegria da minha vida, e foi um processo lindo de Deus me ensinar que família era uma bênção, que filhos são herança, e realmente para quebrar todas as palavras que foram lançadas, né, sobre a minha vida, que
que filhos iam estragar minha vida, que casamento ia estragar tudo. Hoje eu vivo uma alegria plena, andando com Jesus e construindo minha família. Você já pensou qual é a coisa mais radical que você pode fazer na sua vida? Algumas pessoas sobem as montanhas mais altas do mundo, outras pulam de paraquedas, praticam esportes radicais, coisas que desafiam a vida. Mas eu quero dizer para você que a decisão mais radical da sua vida, a decisão mais importante que você pode tomar é seguir a Jesus. A nossa vida, ela é muito passageira. Talvez você possa recordar de coisas que para você parecem passaram tão pouco tempo, e você olha e fala assim, meu Deus, já se passaram 10 anos, 20 anos. Talvez você também já, quando vai abaixar, já vê que as suas costas já não estão mais como eram antigamente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque diante de todas essas situações da vida, a gente observa que tudo aqui é passageiro. A sua casa, que você tanto gastou para reformar, o carro que você economizou para comprar, passa um aninho, já não está mais daquela mesma forma. Porque o tempo, ele é capaz de destruir aquilo que construímos. Mas existe um lugar onde você pode acumular o teu tesouro, onde não tem risco da traça corroer, nem a ferrugem, nem um ladrão roubar. É no céu. Jesus certa vez disse que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Se eu fizesse uma pergunta para você agora e dissesse, você ama Jesus? Provavelmente a sua resposta seria sim. Só que Jesus diz para nós que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Ou seja, é impossível eu dizer que amo a Deus só com o meu sentimento. Eu preciso amar a Deus com as minhas atitudes. Os seus atos vão falar muito claramente se você tem um amado verdadeiramente. Se você pensar em alguém da sua família que você ama, se você não fizer coisas positivas, coisas que o agrade, essa pessoa vai dizer para você que você não ama ela nada. Porque o amor, ele é mais do que sentir. O amor é aquilo que a gente faz e manifesta para que todo mundo veja. Você pode e deve tomar essa decisão tão importante de receber Jesus como o único Salvador da sua vida. O único e suficiente. Deixar ele morar no seu coração. E não só ser o residente da sua vida, mas o presidente da sua vida. Que você possa deixar ele dirigir os seus passos, os seus caminhos. E eu quero dizer para você, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu quero fazer uma oração com você agora, que quer viver essa experiência tão radical de entregar o seu caminho a Jesus, para deixar ele cuidar da sua vida de verdade. Já deu tempo de você cuidar da sua vida. E não dá muito certo. Deixa na mão de quem sabe e vai cuidar muito melhor que você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por cada vida agora que entrega o caminho ao Senhor, que confia agora a vida nas suas mãos, na certeza que não há lugar melhor para estar do que nas mãos do nosso Salvador. Cuida, Senhor, de cada vida agora que foi entregue, cada vida que está reconhecendo o Senhor, que não só está enchendo a sua casa de fé, mas está fazendo dessa casa, que é a vida dele, um lugar de fé, de amor e onde o teu Espírito Santo vai habitar para sempre. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por isso Jesus está te chamando hoje para tomar uma decisão radical, para tomar uma decisão na tua vida que vai mudar a tua história. Jesus não está preocupado com pessoas perfeitas, mas com pessoas que se disponibilizam, que se dispõem, que quebrantam o seu coração. Depois de aceitar caminhar com Jesus,
você precisa tomar uma decisão também, a decisão do batismo. O batismo significa uma confissão pública da sua fé. Naquelas águas você morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Você deixa para trás todo o seu passado e decide, a partir dali, caminhar com Jesus. O batismo não é para os santos. O batismo foi para mim e é para você também, para pessoas que decidiram afirmar a sua nova caminhada com Jesus. O nosso Casa de Fé está chegando ao fim, mas a sua vida com Jesus está apenas começando. Eu quero dizer para você que nós temos muita alegria de ter passado essas 4 semanas juntos com você. Esperamos você aqui na nossa igreja para te receber, te dar um abraço e ver tudo que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.